Salve, muito boa noite. Informações e comentários quentes aqui no Frente a Frente, como sempre, né? A quarta-feira cheia. E hoje a grande notícia veio mesmo do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que as chamadas medidas cautelares que possam interferir na atividade de um senador ou de um deputado, essas medidas terão que passar pelos plenários da Câmara, quando for deputado, e do Senado, quando for senador. Nós estamos aqui nos nossos estúdios, em Brasília, com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Senadora... Mas eu acho que, Zé Maria, não é... A medida cautelar pode ser tomada pelo Supremo, independente da posição da manifestação. Aí é que está a dúvida suscitada pelo voto tomado pela ministra. Então, a medida cautelar será tomada pelo Supremo e passa pelos plenários da Câmara, quando for deputado, e do Senado, né? Mas o que foi em relação ao Aécio? A suspensão do mandato e a retenção noturna. E é essa a minha pergunta. Como é que vai ser essa reunião do dia 17 para decidir aí o caso Aécio? Eu já falei com o presidente Eunício, porque está numa viagem internacional, representando o Senado, perguntando se eu posso mandar um voto por escrito, como eu vou estar numa missão em Roma, num congresso mundial sobre diabetes, que eu acho que é muito relevante para uma matéria dessa natureza de saúde, estou muito vinculada à área de saúde, e ele, sim, a mesa vai acolher e eu vou ter que examinar com especialistas isso para emitir meu voto e deixar registrado por escrito, encaminhando a mesa. A senhora pretende procurar a presidente Carmen Lúcia para esclarecer melhor como eu acho que não só eu e a torcida de todos os times do Brasil fomos atrás disso, porque até este momento há uma dúvida. Com todas as pessoas que eu conversei... Porque se for esperar a publicação... no acórdão vai demorar e tal. Acórdão. Então é para ver, porque se é dia 17 nós vamos ter essa... A gente viu ali no finalzinho, senadora, que nem eles se entendiam exatamente. É verdade. Agora, se eles não se entendiam, imagina nós, pobres mortais. Eu, por exemplo, que não sou uma especialista do direito, né, Denise? Então, é preciso que eles esclareçam, inclusive para a opinião pública, porque... Está muita gente boiando em relação ao que foi decidido. É verdade, mas qual é a sua aposta, independentemente aí dessa decisão? Já existe aí uma aposta em relação ao futuro do senador Aécio Neves. Lá atrás, na primeira votação que o Senado fez, quando aprovou a urgência, ele teve 41 votos, 43 votos, 42. Mas aí achava-se que ele ia conseguir os 41. Eu votei contra. A senhora foi um dos 8 votos contra a urgência. Contra a urgência. Agora, qual é a expectativa para o dia 17? Porque o que a gente percebe é que quanto mais o tempo passa, vai havendo uma desidratação dos votos em favor do senador. Né? Isso aconteceu também no caso do senador Delcídio. Mas o dele foi em 24 horas nós decidimos. O Supremo decidiu a prisão e nós em 24 horas tomamos uma decisão. E o calor daquela delação... No calor da prisão. Ali é muito parecido. Agora já deu tempo prisão, de pensar um pouco mais. E da delação da JBS, que foi muito forte. Né? Mas dois casos são parecidos do ponto de vista da prova. Né? A prova que é delação. A questão é que, no caso do Delcídio, foi prisão. Foi a prisão em 24 horas, nós deliberamos sobre isso. Tá? Do senador Aécio é quase uma prisão domiciliar. Essa é a questão. E ele está impossibilitado de exercer, de votar, de fazer. Pois é. Então, aí principalmente em umas votações que costumam ocorrer à noite, né? Porque o Congresso está virando uma casa noturna. Só à noite. Então, essa é a questão da definição clara desses aspectos jurídicos, porque 90% dos juristas falam exatamente desses aspectos. Os editoriais hoje dos jornais eu entendi a decisão do Supremo que tudo que interfere na atividade parlamentar é passível de análise pelo Senado, mas não suspende a determinação do Supremo, não muda, não julga, apenas aplica ou não, ou seja... Eu acho que a Suprema Corte tinha que ter muito mais clareza nas coisas que delibera. Até para não criar essa coisa de você ficar na dúvida do que está decidindo. Para o bem ou para o mal. Tem que assumir a posição. Senador, o que está acontecendo assim, na atividade política, Câmara e Senado? E também este é um fenômeno mundial, né, deste divórcio entre representados e representantes. O que está acontecendo? Quer dizer, uma bolsonarização de candidatos?
Como é que isso pode ser interrompido? Eu não quero fazer uma fulanização de candidatos, né, Maria? Que eu acho que aí não é bem o melhor caminho que a gente tem. Eu acho, em primeiro lugar, que há seguramente um desgaste violento, natural e explicável da classe política e do sistema político brasileiro em vigor. Não há dúvida sobre isso. Muitos deram motivo para isso, muitos parlamentares deram motivos para isso, é o número de envolvidos na Lava Jato. E aí eu não excluo ninguém, nem do meu partido. Não adianta botar mas o seu. Não adianta botar, porque eu também digo, quem cometeu erro tem que pagar por ele. Então, eu penso que há um desgaste natural e lamento, e aí as pessoas não conseguem fazer um divisor de águas a política é um caminho correto, é o único meio de você fazer alguma coisa. E é o único meio aceitável, porque fora da política, você tem o quê? Ditadura. Ditadura que você não pode falar, você tem censura, você não pode se manifestar. Então, essa eu acho que é uma visão que a gente está ficando maniqueísta. O Brasil voltou a ser um Estado maniqueísta e perigoso. E olha que porque eu sou já tem tanta numa gente posição, defendendo sim. volta da ditadura, Sim, candidatos, né, mais radicais, como é o caso do deputado Bolsonaro. A senhora acha que a gente corre esse risco de haver uma direitização extrema, né? Porque os extremos costumam ser perigosos, tanto para um lado quanto para o outro. Um jovem numa rádio lá de Farroupilha, ontem à tarde, me fez a pergunta. Aí o que está acontecendo com o Bolsonaro, não é o problema Bolsonaro. Você tem que perguntar para a sociedade por que a sociedade está tomando esse caminho. Por que a sociedade toma esse caminho? Porque ela está insatisfeita, violência excessiva, as demandas não são atendidas, paga imposto demais e serviços de menos, governos que são perdulários, que gastam dinheiro a rodo, sem poder fazer e não prestando à sociedade. Então, há um esgotamento geral de todo o sistema. Agora, todos esses erros não poderão ser pagos com o corte geral do sistema democrático. Esse é um problema. Até vi outro dia uma entrevista de um menino de 8 anos, na Folha de São Paulo, que perguntaram o que você acha da política. Ele disse, a política é uma coisa boa. Menino de 8 anos. É uma coisa boa, muda a vida das pessoas e tal. Eu, no meu mandato, procuro tratar dessa forma, né? As matérias, as demandas na área de saúde, economia, em tudo. E aí a criança disse assim, a política é bom por isso, muda a vida das pessoas. Mas tem muitos políticos que eu não gosto, que fazem muitas coisas erradas. E ele nominou todos os políticos que, para ele, né, foram os líderes. Garoto de 8 anos de idade, falou no Temer, falou na Dilma, falou no Lula. Um menino de 8 anos, quer dizer, vê o tal contágio que ele recebe. Há esperança. Então temos esperança. Eu acho que tem, porque o país é maior que a crise, né? Nós temos que entender isso. É um país, a 8ª economia do mundo, nós não podemos assim entregar isso. Nós temos que preservar esses valores, agora, senadora, respeitando maiorias e não minorias. A gente vê muito os políticos se protegendo, né? Ali no Senado mesmo. Tentaram abrir um processo no Conselho de Ética contra o senador Aécio Neves. O presidente do Conselho, antes que qualquer pessoa, vamos investigar, ver se ele está certo ou está errado, ver se, né, vamos dar ao senador. Ele lá numa canetada, arquivou, não vamos investigar isso. Isso tem sido feito sistematicamente em várias ocasiões. Como é que o eleitor, então, fica dependendo do Supremo? Como é que vai receber? Quando é que o próprio Congresso vai cuidar das suas mazelas? Eu digo que quando a gente, os políticos, nós políticos, eu sou política, hoje sou senadora, e eu não sou alguns assumem, não, eu não tenho coragem, eu sou senadora, eu tenho que enxergar essas mazelas que tem dentro do Senado e tal. Agora, nós falhamos e nós não temos o direito de nos queixarmos da excessiva judicialização da política. Por que ela existe? Porque nós não regulamentamos os dispositivos constitucionais, nós não fazemos as leis claramente como devemos fazer, deixamos brechas, então o que há? Ocupação de espaço, não há espaço vazio na política. E da mesma forma, então, por isso a nossa ausência faz com que o Supremo ou o Poder Judiciário assuma esse protagonismo num regime democrático. Senadora, eu saí hoje do Congresso Nacional com ali algumas articulações para retomar a reforma da Previdência. A ideia do governo é fazer um projeto mínimo.
De tão mínimo, eu achei que será apenas assim, Meia sola. Meia sola. Eu acho que será menos. Menos que meia sola. Idade mínima de Idade aposentadoria. mínima e ponto. E fiquei com isso na cabeça. Voltando aqui para a política real, que é de conteúdo, a senhora acha que é possível aprovar, mesmo que seja um projeto mínimo de reforma da Previdência? Zé Maria, com toda clareza, a minha convicção é o seguinte: a reforma da Previdência mexe com tantos fatores, até emocionais, de todas as famílias brasileiras, porque qual é a família que não tem um aposentado? Primeiro, ou que não pensa em se aposentar. Não, que está aposentado. Como o governo perdeu a guerra da comunicação, e eu estou falando para 2 comunicadores, nossa formação é a mesma, ao perder a guerra da comunicação, o governo perdeu, eu diria assim, 80% da chance de uma compreensão da sociedade da relevância dessa matéria, que ela é inadiável. E ao perder essa guerra da comunicação, porque as pessoas dizem, amanhã eu não vou mais receber minha aposentadoria. Ela já está com essa visão equivocada, que não é isto. O que vai se fazer é para as futuras aposentadorias. Mas como ela perdeu, então ela não tem mais a condição da autoridade e da legitimidade para fazer isso. Como ela tem um alcance muito grande, e para fazer uma meia sola, eu prefiro esperar mais 16 meses e pegar um presidente eleito. Você acha que esse tema entra na campanha? Eu prefiro, Zé Maria, um presidente com a legitimidade do voto popular para assumir como primeiro desafio fazer essa reforma. Fora disso, eu acho que é muito difícil que, num ano pré-eleitoral, que o presidente da República consiga. Isso aí entra no debate? Na campanha eleitoral, sim, seguramente, vai entrar na campanha. Mas é tudo que os candidatos não querem. Pelo que a gente escuta aí, eles preferem que o Temer, que já está com a popularidade lá embaixo, faça essa reforma, porque aí é um problema a menos para eles tratarem lá na frente. Mas e qual é o candidato hoje que está no Congresso que vai assumir a responsabilidade? Porque aí a CUT, que não defende os trabalhadores da Petrobras, que vão ter que pagar 14 bi de prejuízo do Petros, de aposentadoria complementar, do Postales, do Previ, da FUNCEF, que não fizeram nada para defender esses trabalhadores, porque nada fizeram para fiscalizar a má gestão dos fundos de pensão, sem falar nos erros cometidos ao longo dessa gestão. Agora estão falando, fulano de tal vota contra a Previdência, vota contra você, não vote nele, não vote nele. Então, essa campanha, num ano eleitoral, ela funciona. Ela funciona, mesmo que tenha, como eu, que votei a reforma da trabalhista, com a convicção, não pensando na eleição, pensando no país, você tem que agir dessa forma. Mas, de um modo geral, o comportamento será esse. Você não vai assumir um encargo de desgaste no ano de eleições, que vai ser 2018. Senhora, falar em desgaste, o presidente Michel Temer enfrenta agora o segundo pedido de autorização para processo no Supremo, né? Semana que vem, o processo será aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu digo aprovado porque o governo tem a maioria. Não, vai ser rejeitado a licença para processar. Aprovado o projeto do relator, né, sim, que é contra. Em seguida, no dia 24, ele deve chegar ao plenário da Câmara. Não vai ao Senado. Como é que a senhora assiste lá de camarote esse debate? Eu espero que todos tenham responsabilidade para votar, assim como nós no Senado votamos. Não só a cassação de mandatos, como fizemos, como a própria responsabilidade que tivemos no afastamento de Dilma Rousseff do cargo de presidente, e não foi muito fácil fazer isso. Eu acho que nós não somos juízes, nós não somos eleitos para julgar pessoas, autoridades, mas quando temos que, digamos, exercer essa prerrogativa, nós temos que fazê-la eu diria, com altivez, com responsabilidade e com a soberania que temos do voto popular. A senhora acredita na saída do presidente, o afastamento? Olha, eu acho que estamos há quantos meses da eleição? Um pouco mais de... Diferente de menos Dilma. De um ano, né? Menos de um ano. Diferente de Dilma, 7 de outubro. Dilma não soube ter com o Congresso uma relação, eu diria, minimamente amistosa, e isso, o Temer que foi, quantas vezes presidente da Câmara Federal? 3 vezes. Isso não é pouca coisa. Líder do PMDB. E é a casa que vai julgá-lo. Sabe lidar com a casa, né? Agora, como é que se explica? Porque a economia parece que já está descolada da política, né? Porque está essa confusão nos partidos, essa confusão no Congresso. Está tão descolada que até o Meirelles é candidato a presidente da República, Denise. E a senhora acredita numa candidatura dele? Olha, eu acho que é bom que tenha alternativas
a evitar uma polarização. E quanto mais pretendentes numa disputa dessas, melhor para o Brasil, para o cidadão, para fazer as escolhas adequadas. Ok, nós vamos para o nosso último intervalo. Você ainda pode participar do nosso programa mandando as perguntas pelo Twitter, @DeniRotenburg ou @JoséMTrindade, que aparece aí no rodapé da sua telinha. Nós voltamos em 2 minutos para o último bloco. Não saia daí.